Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos em mais um episódio. E antes de a gente começar a falar desse casal super especial que tá com a gente, queremos te lembrar de curtir, compartilhar, encaminhar esse vídeo para vários casais apaixonados aí, início de relacionamento. Ou para aqueles solteiros, né, que querem encontrar seu presentinho. A gente vai ter muito conteúdo super legal hoje. É isso aí. E hoje é o nosso episódio especial de Dia dos Namorados. E, gente, tem algo mais romântico, mais coisa de carinha de namorado mesmo do que um casal de recém-casados? Ai, muito gostoso, né? Por isso a gente trouxe um casal de amigos aqui que vai falar um pouquinho da história deles pra nós e vai trazer esse sentimento aí de romance no ar. Sejam bem-vindos, Rodrigo e Meire. Oi, meninas. Estamos muito felizes com vocês meninas, aqui. Tudo certo. Queria começar, então, pedindo para vocês se apresentarem, né? Para nossa audiência aí que não conhece vocês. Conhecer um pouquinho, saber quem vocês são, pra gente depois entrar na história desse casal. Então tá. Primeiras mulheres, né? Eu sou a Meire, eu tenho 26 anos, moro aqui em Blumenau mesmo. E é isso. Eu sou a esposa. Eu sou esposa do Rodrigo, exatamente um mês. Olha só, Exatamente. tá fazendo um mês do casamento hoje. Que chique. Bom, eu sou o Rodrigo, da Meire. Oh. Né? E eu tenho 38 anos, moro em Blumenau. E é isso. Tá bom. E como é que esse casal apaixonado se conheceu? Foi amor à primeira vista? Não foi? Onde é que vocês se conheceram? Conta pra nós essa história. Então, eu congrego na Shalom, né, já há 17 anos. E em 2021, né, a gente tava num culto no sábado à noite e tava com uns amigos, assim, a gente ia sair e veio a prima da Meire, ela tava com a gente lá e ela tava junto. Nesse dia ela foi conhecer, né, a Shalom. E ali a gente saiu para comer uma pizza, né? Em primeiro momento ia só eu e mais um rapaz, um amigo nosso. E Pra ter um papo de homens, né? Um papo de homem, né, galera? E aí nesse dia, então, elas estavam lá e, né, se convidaram, né? Eu ia dizer, vocês convidaram Se elas convidaram. se A convidaram? prima dela, podemos ir junto, né? Claro, com certeza. Vai falar não por Cavalheirismo, né? Não, é. E eu assim, né? Não, eles querem ir sozinho. Dá não, a gente vai junto. E ali a gente se conheceu, foi realmente a primeira vez que a gente se viu. E dali a gente foi comer, né, uma pizza. Então, dali pra frente que foi o início da nossa conversa, né? Que a gente começou a trocar figurinhas ali, olhares e aí se ela quiser falar Essa é a versão dele, né, meninas? Vamos lá agora pra minha versão. Aí a versão dela, né? A minha versão é mais cheia, né, de detalhes. Mas a gente se conheceu no primeiro dia, né, que eu fui na Shalom. Realmente atraída por Jesus, um relacionamento crente. Mas o mais interessante, né, porque eu fui lá pra buscar Jesus, né, então eu já tinha passado por alguns relacionamentos, enfim, traumas, e não tava na melhor fase, assim, da minha vida, né. Então eu fui lá pra buscar Jesus. Então, fui pro culto e tal, encontrei Jesus, nossa, eu tava assim, apaixonada, né? Eu quero Jesus, eu quero esse Jesus. Aí, no final do culto, a minha prima disse, vou te apresentar pra galera, então, vamos ali que eu vou te apresentar pros meninos e vamos ver pra fazer alguma coisa. Aí, encontramos os dois e ela foi lá, né? Vocês vão fazer alguma coisa? A gente vai comer uma pizza. Então a gente vai junto. Aí eu falei, a gente não vai junto, né? Tipo, eu não conhecia eles. Ela, não, a gente vai. Aí eles, tá bom, vamos junto, né? E fomos. Mas, aí eu já pensei assim, né? Olhei o Rodrigo, pensei, meu coração já... Aí eu falei, não, né, Senhor, por favor, eu vim aqui por causa do Senhor, não por causa de homem. Aí, enfim, daí a gente foi, daí teve comeu uma pizza, teve um papo legal, assim. E depois a gente foi embora, e meu coração já tava palpitando, assim, né? Aí eu orando assim, não, Deus, não quero. O que a prima falou pra ti? Aí minha prima, nesse dia, a gente saiu dali, ela disse assim, já vejo vocês casando. Ela já tava profetizando. Pronto. 2021. Plantou a sementinha, né? Aí eu falei, não, né, para. E meu coração palpitando. Enfim, daí ali a gente foi se conhecendo, enfim, tendo mais contato com o pessoal, né, nos finais de semana.
Então, eu comecei a ir mais ali para os grupos de jovens e tal. Então, eu queria, né, estar mais em contato com a galera. Comecei a chamar todo mundo para minha casa. Eu já morava sozinha. Então, eu comecei a chamar todo mundo pra lá. E todo final de semana, a gente tava junto de alguma maneira, assim, né? E daí, só que eu me apaixonei, meninas. Ele não. Conta pra elas o que tu falou pra mim, não. Não, então, aí, daí foi assim, né? Depois que eu fiquei sabendo desses detalhes que a gente foi conversando mais, ela abriu isso pra mim, né? Que ela já tinha, o coração dela já tinha sido capturado, né? Mas enfim, eu também tava passando por uma situação um pouco difícil na minha vida ali e tal, uma frustrações, né? E eu tava meio fechado realmente naquela época, né? E acho que foi uma prova de Deus, assim, né? Na minha vida, aquele tempo. E para ela, foi assim, eu pensei, né? Vamos esperar, ver se isso vai dar fruto, né? Se vai madurar, porque o homem de Deus busca uma mulher de Deus, que teme a Deus, né? Que tem projetos de família, filhos, né? Essas coisas que é a continuidade daquilo que Deus deixa na palavra. E a gente foi amadurecendo aí, né? A conversa. Mas sim, teve um momento da nossa conversa, assim, que a gente sempre foi muito transparente um com o outro, né? E de falar realmente o que queria, o que não gostava, enfim. E uma das coisas que a gente teve muito em comum era essa questão de filhos e família. Mas teve um momento, assim, da nossa conversa que a gente sentou e eu falei assim, olha, né, eu tô no melhor momento da minha vida, né? Tinha passado pelas frustrações e tava agora revivendo outras coisas, né? Coisas novas. E, Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, daí a gente foi pra essa conversa, né, meninas? Eu lá, Isso né? quanto tempo depois do primeiro encontro? Uns 5 meses, eu depois, acho. né? Porque daí a gente sempre tava junto, assim, né? Nos finais de semana. E o meu sentimento ia crescendo. E eu ia orando e pedindo pra Deus tirar aquilo de mim, né? Se não fosse da vontade de Deus. Porque realmente a minha intenção era, né? Estar mais próxima do Senhor, né? E não buscando em homens. E então, e aquele sentimento parece que crescia, sabe? Só que eu não via dele, né? Esse retorno, assim. Então, Não muito via a fechado, reciprocidade. muito duro, é. E de fato não tinha. Né? Parece que Não, era isso tinha. mesmo. Era assim mesmo. Daí o que aconteceu? O pessoal começou de murmurinho, porque eu sou assim, eu não sei disfarçar, né, gente? Então, assim, se eu tô apaixonada, eu tô assim. Então, perto dele eu ficava assim, sabe? Carinha de boba. Só pra feliz. deixar claro, assim, a gente tava junto, é que na igreja lá, a gente, crente, tenta não fazer coisa errada, mas come, né? Come bastante. Come bastante, né? Deus perdoe a gente, mas... Então, a gente tem o costume de sempre sair dos cultos à noite, principalmente dos jovens, né? E, o que nós vamos fazer? Vamos comer alguma coisa na casa de alguém? Vamos jogar, né? A gente sempre tem esse costume e ficar altas horas, né? Ia todo mundo, né? A galera. Então, era nesses momentos que a gente estava junto, né? Mas ali eu tava junto naquele contexto porque já fazia parte da minha vida. Da Assim, tua né? vida. E aí ela foi inserida, então a gente tava junto ali, né? Mas pra ela já tinha outras intenções, né? Tu aproveitava esses momentos Sim. pra observar ele. Isso. Observava, né, como ele agia e tudo mais, assim. E, claro, a postura dele, né? Vendo o caráter dele. Então, isso foi me fazendo gostar, assim, né? Criar um sentimento. Aí daí ele foi se afastando, porque ele percebeu que eu tava gostando dele. Então, ele não quis criar esse sentimento no meu coração. Expectativa. Porque ele não tinha isso, né? Então, ele não quis criar esse sentimento, ele não quis me iludir, né? Porque poderia, mas ele não quis. Então, ele decidiu se afastar. E quando eu vi que ele tava se afastando, eu pensei assim, poxa, né? Uma amizade legal? Também não quero perder uma amizade, então vou conversar com ele. Aí chamei ele pra conversar e tal, e ele se esquivando até que eu consegui conversar com ele. Aí falei, né? Eu sei que, né? Tu já sabe que eu tenho um sentimento por ti e tal, nananã. Aí... Tinha. Daí ele pegou e falou assim, tinha ou tem? Eu falei, Direto. não, né? Eu tenho, assim, sempre muito direto. Daí, enfim, daí a gente foi conversando, daí falei, né, expus o que eu tava sentindo. E ele, olha, vou ser bem claro contigo, eu tô na melhor fase da minha vida. Ele falou, daí pronto, né? Jogou um balde de água fria ali em mim. Imagina. Aí ele disse, né, mas a gente... Daí depois que ele jogou o balde de água fria, ele tentou reverter, assim, eu acho que ele viu que ele foi muito duro. Daí ele disse, né, mas a gente pode ser amigos, pode estar junto com o pessoal e tal, não tem problema. E se conhecendo, né? E se conhecendo.
E daí foi isso que a gente fez, assim. Então a gente sempre tava com o pessoal e tal. E ia conversando e Quanto tempo vocês ficaram nessa conversa? uns 6 meses, mais ou menos. A gente ficou só, assim, conversando, tipo, né? Um mandava uma coisinha, o outro mandava outra. Mas Daí tipo, foi um ano? Tipo, foi 5 meses até ter essa conversa? Até essa conversa. E depois dessa conversa, mais 6 meses? Mais um ano. Não, mais 6 meses. Mais 6 meses, Até então a gente tudo- entrar num compromisso. Então, deu um ano que a gente foi só amigos, Só assim. Não, a gente só. tinha um compromisso em 2022. Isso. Um ano depois. Um ano depois depois, de um quase. ano. depois. É. Um ano depois. Gente, um ano só no... Só se Só se conhecendo conhecendo. como Só se amigos Se mesmo. Então, observando, só com o né? pessoal junto, se observando, A gente começou realmente a intensificar assim uma conversa mais profunda de relacionamento mesmo. Foi depois de uns 5 meses depois desse Não, dia que a gente se sim. conheceu, né? Aí dali pra frente, foi mais 6 meses até a gente firmar um compromisso mesmo. E o que vocês tiram de lição desse um ano, assim? Porque pensando nos dias atuais, assim, eu não conheço muitos casais, eu na época não conheço ninguém, e tenha ficado esse um ano se conhecendo, entendendo o outro. Eu acho que O que vocês acham que foi importante desse tempo que vocês tiram de lição? maturidade que nós temos, né? Então, ela teve as frustrações dela, eu tive as minhas, e a gente aprende, né? Tira lições disso, né? Então, eu entendo que a gente não quer errar novamente, não quer falhar, né? Não quer ferir. Então, isso que ela falou é um negócio interessante, né? Porque realmente a minha intenção não era me aproveitar, porque hoje em dia as pessoas querem se aproveitar umas das outras, né? Enquanto elas podem. E essa era a minha intenção. Eu via que ela precisava de Jesus, né? Então, eu queria que ela estivesse perto de Jesus, né? E assim ela o fez, né? Então, isso me chamou a atenção também, né? Então, tirar lição, assim, é algo que é muito importante para nós, né? A gente aprender a esperar no tempo de Deus, né? Aprender a ver os frutos da pessoa, né? Porque como a gente tinha conversado bastante, e entendendo um lado um do outro o que esperava, eu acho que esse tempo a gente tira como lição de que o esperar faz parte de Deus. Né? De que a gente, hoje em dia, a gente está num ambiente, num ecossistema assim, muito imediatista, né? A gente está inserido, né? Então a gente é bombardeado por muitas coisas e aquilo ali dispara gatilhos mentais que a gente, ou para comprar, ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Que a gente se torna imediatista. Então, para nós, o esperar foi fundamental. Pelo menos eu tiro lição assim que faz parte da minha vida, até ser um pouco mais paciente, planejador nesse sentido. Ela já tem um pouco mais assim de imediatismo, assim, né? Mas, claro, a gente entra num equilíbrio, né? Mas eu entendo que no mundo de hoje, realmente, assim, é muito difícil as pessoas parar, esperar, entender se é a pessoa, no caso, né, relacionamento, mas, vai fazer uma aquisição também, né? Tem que ser paciente, né? Ver se tem ou se não tem recurso. Para nós, eu acho que foi muito importante esse tempo, né? A gente esperar um ano, conhecer, maturar o relacionamento. E aí eu fui lá na casa, aquela coisa dos antigos, né? Dos pais De a mãe dela. dela. Mas calma, antes disso. Antes Eu disso. tiro lição disso aí. Então, pra mim, o esperar foi fundamental, né? Antes de chegar nessa parte aí do compromisso mesmo, a pergunta que não quer calar, porque a Meire já contou como foi como o sentimento surgiu nela, né? Mas eu queria saber de ti, assim, quando que tu percebeu que, pô, isso aí não vai ser só amizade, né? Eu também tô sentindo algo, tá sendo recíproco. Começou, assim, no momento que acho que ela se batizou. Ali que eu percebi, que a gente já tinha, né? Foi em setembro. E então ela se batizou em novembro, né, vida? E então eu entendo que esse tempo ali foi suficiente para eu observar, né? Então ali eu acho que começou algo assim de a gente, né? Olha, ela já tinha demonstrado, você observa, né? Mas depois que a gente conversou ali mais para frente, eu vejo que as atitudes dela, sabe? Ela estava realmente querendo Deus, se aproximando, buscando as coisas. Inclusive foi interessante porque na célula, que é um grupo que a gente faz estudo, né, da palavra e tal, no último dia que eu fui, ela foi o primeiro dia que ela foi. E a gente se conheceu no sábado, daí na quarta tinha célula. E Daí ele pensou que eu não eu ia. falei, acho que ela não Mas vai, eu nem cara. sabia que ele ia. Aí eu cheguei na célula da Morgue do Nano. Ela tava lá no cantinho assim, eu falei assim, olha só, tu tá aqui. Então ali, aquele primeiro momento, tu vê, foi poucos dias, mas aquele primeiro momento já me... Olha, interessante. Então acho que foi essa busca, né, que ela queria mais de Deus e realmente o projeto que a gente tinha
os dois, né? Cada um desenhado, se convergia. Então, acho que foi a partir desse momento, sabe? Que eu vi ela se entregando para Deus, assim, foi alguns meses depois ali. A tua admiração foi É, sendo... uma admiração, exatamente. Então, eu entendia que ela estava se tornando uma mulher de valor. Que legal, né? Tá, agora vamos falar desse compromisso, que você ia emendar esse assunto aí, né? Deixa eu só compartilhar uma coisa em relação Pode ali falar. à questão desse tempo, né? Eu vejo que hoje a gente não tá mais buscando esperar, né? E o mundo tá muito imediatista, realmente. Então, as pessoas não têm mais esse momento de, vou observar, vou conhecer, vou estar junto, pra gente ver, né? Conhecer mesmo a pessoa e ver se realmente se Quais encaixa. atitudes, atitudes, comportamentos dessa exatamente. pessoa, né? E muito também a gente não sabe mais o que a gente quer, né? É muito o que os outros querem pra nós. Então a gente esqueceu do nosso valor em Deus, né? Então, quando eu conheci Jesus, entendi o amor de Jesus por mim, eu comecei a entender o meu valor como mulher, o que eu merecia, o que eu queria. Então, os meus sonhos que haviam sido enterrados, eles voltaram, né? Então, o sonho de uma família, o sonho de um casamento, o sonho de viver isso, sabe? De ter esse projeto. Então, aí eu entendi primeiro o que eu queria. E depois eu comecei a buscar isso, né? E comecei a observar nele esses pontos, né? Poxa, olha, ele quer uma família, ele quer filhos, ele, né? Enfim, os nossos princípios começaram a ser os mesmos. Diferenças a gente tem muitas, né? Porque somos diferentes. Mas os nossos princípios, eles se igualaram, né? Então, eu vejo assim que quando a gente acelera esse processo, a gente se frustra mais rápido e a gente machuca e é machucado também, né? Então, o esperar, assim, é essencial, eu vejo, sabe? É isso que é bem importante, como tu falou, né? De se machucar e se machucar, né? Porque quando tu não sabe o que tu quer, daí tu se envolve com outra pessoa, aí tu se magoa, tu se machuca, tu magoa outra pessoa, tu gera trauma, e é mais trabalho para depois você se curar para poder se relacionar de novo. No fim, essa pressa, né? Esse imediatismo só gera mais problema pra tua vida e não te acelera em nada, né? Porque a gente aceita migalhas, né? Começa a aceitar migalhas. Então, qualquer carinho ou afeto Atenção. ou um oi, pronto, tu já tá ali se entregando totalmente de coração. E nós, mulheres, somos assim, né? A gente se entrega mais fácil. E acaba sofrendo bem mais também, né? Sim. É verdade. É verdade. E com relação ao compromisso, então, né? Vocês comentaram que depois desse 1 ano é que vocês firmaram um compromisso. Contem um pouquinho pra gente como que isso funciona, né? Como que foi também se houve uma decisão, uma conversa dos dois de agora a gente vai ter um compromisso, ou se foi o Rodrigo que foi lá pedir pro pai, como que foi? Então, não existe um protocolo assim, né? A gente, acho que a vida te ensina algumas coisas, né? Então, eu entendia que, até pela estrutura da família, tem bastante essa questão da família, então me sentia na necessidade de fazer algo diferente do que o mundo faz, né? Do que as pessoas que não conhecem a Cristo, eu acho que hoje em dia, assim, eu tô com um aqui, amanhã eu tô com outro. E não, eu acho que os pais que têm autoridade sobre os filhos, né? Espiritualmente, né? Até quando ainda está em casa, né? Tem essa responsabilidade. Então, eu acho que é uma importância dos pais darem essa bênção, né? Foi até interessante, então, respondendo a tua pergunta, sim, né? Fui eu que não combinamos nada, né? E... Claro, chegou um ponto que a gente entendeu que, né, os nossos princípios, o que a gente Convergiam, quer, né? converge. Já estava mais do que Então, maturado, vamos, né? Então, sim, e assumir, aí né, um compromisso. foi um dia lá que a gente foi, né? Eu fui na casa deles e tal. Comemos uma pizza, né? E foi também. Né? Muitas pizzas nessa história. Aqui a gente gosta muito de pizza, né? E aí, então, tava na presença dos pais, do irmão dela, né? Que é bem mais jovem, né? Que nós. Mas olha a importância, né? De você dar valor a isso, né? Porque hoje as pessoas estão se colocando preço, né? Então, eu me vendo por qualquer coisa, como ela falou, né? Por migalhas. E eu acho que você demonstrar esse valor, né? A importância no casamento, a importância, né? De firmar um compromisso antes, claro.
Então foi assim, a gente fez Aí esse... ele foi lá na casa dos meus pais, e pediu pro meu pai Sim. meus pais, né, Pra pra iniciar um compromisso, entrarmos num né? compromisso, Eles se é. emocionaram e tal. E... Já deixou de exemplo pro irmão, né? Sim. Tipo assim, é assim que tem que Isso. ser. É o exemplo que carrega, né? Exatamente, é o exemplo que arrasta, né? E desde o início a gente sempre conversava da seguinte maneira: não adianta a gente entrar num relacionamento sem propósito, né? Então o nosso propósito é um casamento e é uma família. Então, se não for isso, não tem por que a gente entrar num relacionamento, entende? Por quê? Do que vai gerar um relacionamento sem propósito? Nada. Então, a gente entendia que esse era o primeiro passo para um casamento, né? Sim. Claro que o compromisso, ele é um momento para você estar mais perto, observar, ver como a pessoa trata, né? A família e tudo mais. E conhecer um pouco mais íntimo, né? Para realmente decidir, porque a decisão final é o sim lá no altar, né? O casamento. Sim. Então, É isso. Emendamos já o noivado ou não? Pode emendar, vamos É? lá. Quanto tempo vocês ficaram namorando? Namoraram 1 ano, noivaram 1 ano e desde que casaram? isso. Se conheceram ali durante um ano. Ah, tá. Teve Nós nos o conhecemos. compromisso ali foi de 1 ano também. Isso, a Demorou gente um ano. se conheceu ali há 1 ano, aí Quase um ano. ficou Foi no em junho, né? A compromisso. gente se conheceu em setembro e firmamos em junho do próximo ano. Então não deu um ano bem. bem um Não ano. deu bem 1 ano. Mas aí ficamos em compromisso 1 ano, aí me pediu em casamento, e daí no ano seguinte, que daí no caso foi esse ano, daí a gente casou. Então a gente ficou 1 ano de noivados e casamos. Mas vocês não moraram juntos antes de casar? Não. Não. Essa tá sendo uma experiência do último mês. Então Isso, vocês estão morando juntos no último mês. Sim. E como tem sido esse primeiro mês? Desafiando. Mas assim, a gente... vou falar do noivado ali, tu não deu detalhes, né? Daí a gente, então, só, né, voltando um pouquinho do noivado ali, daí eu pedi ela em noivado no dia do aniversário dela, né? Olha. Assim, ela já tava com umas suspeitas, Eu sabe? programei tudo, Mas né? eu deixei os 45 do segundo tempo, assim, vida, tu não vai me pedir? Ela assim, não, vida, né? Foi engraçado, né? Mas sim, a gente preparou tudo ali. Também foi emocionante, né? Os nossos pais estavam presentes, nossos irmãos. Foi um momento, assim, que era aniversário dela também, né? Então foi um momento mais íntimo. E ali a gente fez, né? O pedido de noivado. Eu lembro da Meire chegando na cela assim, tipo, É que brilha, mostrando gente. o anel. Brilha de uma maneira diferente. Mas foi legal, assim, foi um momento importante, né, que acho que não, tenho certeza que nunca vamos esquecer, porque vai ser, né, no aniversário dela, se eu esquecer, ela me corta. Não tem como. Aí no Não. nosso casamento, quase um ano depois, né, a gente fez no dia 5, né, eu faço aniversário dia 3, minha sogra casou eu e minha sogra fazemos no mesmo dia, minha sogra casou no dia Olha. 4, e nós casamos no dia 5, então assim, De maio, né? foi... Tudo junto ali. Foi um negócio muito, muito interessante. Mas nos contem como tem sido esse um mês, como agora tem sim. sido pra vocês. Tem sido como vocês imaginavam, não sido mais desafiador? Como tá sendo? Então, eu já morava sozinha, né? E é tudo novo, né? É tudo diferente, né? Você estar morando novamente com uma pessoa. Então, antes eram meus pais, né? Meu irmão. E daí eu fui morar sozinha, tive essa experiência. E agora, né? Estando novamente com ele, casada. Mas é muito bom, assim. Eu recomendo. Casem. Porque se a gente casou, é porque a gente tem algo em comum, né? Muitas coisas. E os nossos objetivos, nossos sonhos, eles são maiores do que as nossas diferenças, né? Sim. É por isso que a gente casou. Uhum. Então, tem sido desafiador, claro, né? Porque a gente tem as nossas diferenças, cada um tem um jeito, né, de lidar com as coisas. Então, um deixa a toalha no box, o outro leva pra estender lá fora, né? Um arruma a cama de um jeito, outro arruma do outro. Mas é algo bem legal, assim. Eu acredito que a gente vai achar o equilíbrio, né, disso, assim. E claro, sempre com Deus, né?
orando, pedindo paciência. Transforma o coração dele. Transforma o coração dele. E assim vai indo, né, vida? É verdade. Mas a gente é algo bem interessante, assim, porque a gente não, né, entende de Deus que não iria agradar a Deus se a gente morasse junto antes, né? A questão de relação também, a gente não tinha relação, né? Não tivemos relação, podemos casar e desfrutar desse momento após Já casados, tivemos né? antes, né? Só... Sim. Não nós, né? Nossa. Mas... Um com o outro. Infelizmente já tivemos antes, né? Mas Isso eu vejo assim que é algo que a gente pode desfrutar na bênção de Deus depois do casamento, né? Mas enfim, então agora a gente tá vivendo a nossa vida de casados e Em lua de mel, né? Porque Sim. acabaram de casar. acabamos de casar. Mas assim, né, cada um já teve suas experiências, assim, né? E a gente sabe que há uma necessidade intrínseca no ser humano de querer estar com alguém, né? A pessoa não foi feita para estar sozinha, exceto em ocasiões talvez muito específicas, né? Até que Deus fala na palavra, para servir, enfim, né? No ministério. Mas eu entendo que o homem foi criado, né? Adão e Eva foi criado, né? Adão estava sozinho lá e viu que não era bom e Deus faz a Eva, né? Mas a Eva... Então, assim, claro que como são duas pessoas completamente diferentes, né? Tem o seu jeito, tem os seus gostos, a sua cultura familiar, né? E a gente precisa... E graças a Deus isso foi algo que a gente conseguiu, durante esse tempo, conversar muito a respeito disso, né? Entender as diferenças, né? E poder não falar, né, lá na frente, eu te falei que era assim. Não, eu já sei. Então, agora a gente só precisa achar um equilíbrio aqui, porque vai acontecer as faíscas, vai acontecer né, as picuinhas. Eu falo pra ela muito assim, vida, não precisa ficar nessa picuinha, porque isso aqui só vai levar a uma discussão tola, né? Uma discussão boba e tal. Enfim, azeitando aqui o relacionamento até a gente chegar num equilíbrio, né? Para que a gente possa ser exemplo, ser modelo, né, para as pessoas. Não vamos ser perfeitos, jamais, né? Jamais, né? As pessoas têm que olhar para Deus, né? Para Cristo. Mas a gente tem buscado, né? A gente tem buscado o equilíbrio. Aproveitando que a gente tá falando em ser exemplo, né? Gostaria de que vocês dessem um conselho aí para pessoas como eu, né? Que estão buscando seu presentinho, como diz a Carol. E como ser um bom solteiro e se preparar, né? Para encontrar o nosso presentinho, né? Um parênteses nessa pergunta, assim, eu acredito que a maior parte do casamento é você ser um bom solteiro. Antes eu ficava assim, pensando assim, por que a igreja, a religião fala que a gente não pode se divorciar? E se a pessoa me trata mal? E se a pessoa é isso? Eu vou ter que ficar aguentando essa pessoa desse jeito? E aquilo não entrava na minha cabeça, assim, como assim se eu estiver infeliz com aquela pessoa, eu não posso me separar? E hoje eu tenho um entendimento, na verdade, totalmente diferente de por que a igreja é contra o casamento, o divórcio, né? Então, a favor do casamento. Porque, na verdade, eu teria que ter feito esse trabalho de se conhecer antes. Então, eu preciso entender o que eu quero, quais são os meus objetivos, quais são os meus limites, o que eu aceito, o que eu não aceito. Exatamente. Porque daí, quando eu vou me relacionar com alguém, um namoro, eu já vou conseguindo conhecer aquilo na pessoa. E aí eu nem chego a casar, porque o namoro é pra ter fim. Exatamente. O casamento não. Só que tu tem que ter feito esse trabalho antes, de se conhecer, de ter essa clareza, saber qual é o teu valor. Vocês falaram de princípios, né? Se tu não conhece os teus princípios, como tu vai saber se os princípios do Rodrigo são parecidos com os teus, né? Exatamente. Sim, então eu acredito que hoje a maior parte, assim, pra você ter um casamento de sucesso, pra mim é você ter feito essa lição de casa antes, assim. Porque... E qual que é o conselho de vocês? Como que vocês diriam, assim, que pra você ser um bom solteiro, esse é o kit? Então, né, como eu sempre oriento, assim, as meninas que estão comigo, né, nós precisamos saber o nosso valor em Deus, né, então nós precisamos buscar a Deus, orar, né, ter essa comunhão com Ele, porque daí sim a gente vai saber o que a gente quer, não o que a gente quer, mas o que Deus quer pra nós, né. Um dia eu vi um vídeo que um rapaz falou assim, que as promessas de Deus para nós já estão escritas, mas para a gente alcançá-las tem um caminho, e nesse caminho vão ter pedras, né? Vão ter desafios, vão ter frustrações. Isso também para um relacionamento, né? Então, eu digo assim para as meninas, para vocês, busquem a Deus em primeiro lugar, amem a Deus em primeiro lugar,
porque as demais coisas vão ser acrescentadas, e essa é uma promessa de Deus, né? Então, assim, orem para Deus sobre o homem, né, que vocês querem, com princípios, né, que vai honrar vocês, que vai respeitar, que vai amar e que vai amar a Deus acima de tudo, né? A gente sempre fala para as pessoas que, assim, eu casei com o Rodrigo porque o Rodrigo ama Deus acima de tudo. E o Rodrigo casou comigo porque ele vê que eu amo Deus acima de tudo, né? Porque se não fosse isso, a gente não saberia como se respeitar, como se honrar, como cuidar, né, do nosso relacionamento. Então, esse é o principal, assim, amem a Deus em primeiro lugar e sejam vigilantes, né? Esperem, não aceitam migalhas, né? E esperem mesmo. Quando conhecerem alguém que o coração palpite, busque conhecer essa pessoa, né? Ver, estar com pessoas próximas que vão que tu vai poder ter mais esse lado de, opa, isso é o que agrada a Deus. Porque também não é algo que tem que agradar a vocês. Entende? Algo que tem que agradar a Deus em primeiro lugar. Pô, esse é um homem que agrada a Deus. As atitudes, o caráter, eu vejo isso nele. Porque se ele trata qualquer pessoa mal, ele vai me tratar mal. Se ele trata todo mundo bem, se ele honra a mãe, o pai, né, a família, que é o principal, então ele vai me honrar também, né? Então eu vejo, assim, que é isso, assim, que minha dica é amem a Deus em primeiro lugar. Do lado das mulheres, né? Quer acrescentar algo, Falar do Rodrigo? lado dos homens. Então, Vai lá. comunidade aí. Primeiro, assim, eu vejo que o homem, ele precisa... Ele é o sacerdote, ele vai ser o líder, né, da casa, que vai guiar, né? Então, eu vejo assim, ela colocou esse ponto que... Olhem como que as mulheres tratam seus pais. Isso é muito importante. Isso vai dizer muita coisa. Porque da forma como ela age, ela vai agir com você, né? Então, observem isso. Coloquem realmente no papel mesmo. Escrevam o homem que vocês, de acordo com Deus, como é que vocês querem, né? Porque a gente, hoje é muita questão da estética, talvez, né? Tem esse lado, assim, muito forte hoje, né? Na mídia, do lado da estética. Então, sim, faz parte, acho que os gostos, né? Sim. Cada um tem os seus gostos, cabelo curto, cabelo não sei, claro, enfim. Mas Grisalho. Colocar no papel elementos que mostram que aquela pessoa tem temor a Deus, né? Respeita as lideranças, né? Como ela se comporta também, né? Uma mulher, como ela se comporta diante das pessoas, uma mulher que é bem vestida, não é vulgar. Quer saber se a mulher é vulgar? Olha a rede social dela. Você vai conseguir fazer uma leitura perfeita do que ela mostra na rede social. E isso ali denuncia muitas coisas. Denuncia rejeição, porque a pessoa está buscando validação, né, de outras pessoas. Sim. Então, olhem a rede social dela, né? Né, no nosso caso, né, eu já estava congregando há muito mais tempo. Então, a gente fala sobre o julgo desigual, a Bíblia deixa claro. Então, essa questão que ela colocou, né, eu fazer o trabalhinho antes, é muito importante, né? Eu estou me relacionando com uma pessoa que não é da igreja, não é da comunidade, que, né, ela tá fora, mas eu conheci no colégio. Então, saiba que você está num julgo desigual, né? Você vai nutrir um sentimento que, no futuro, você vai casar e a Bíblia vai dizer que você vai ter que ficar casado. E aí, você vai estar sob um jugo desigual. Mas você que escolheu, porque a gente escolhe, não é Deus que escolhe por nós, né? Então, eu faço esse adendo, assim, de você entender que você não escolher alguém que está sob o jugo desigual, né? Quem está na igreja. E observar, então, essas coisas, rede social, observar como é que ela se comporta com o pai, né? Ela vai se comportar com você. E observar o comportamento dela, como é que ela é né? Diversas, essas coisas fazem uma leitura muito boa da pessoa, né? Então, acho que essas dicas, assim, para os homens, porque realmente, né? Aquela questão de... Hoje está muito líquido, está muito descartável, né? Então, eu vou só pelo corpo, vou pela beleza, mas a pessoa não consegue, de fato, gerar um amor para aquela... Porque realmente, né? Hoje tá tão... E o amor de Deus supre todas as nossas carências. O mundo está muito carente, né? As pessoas estão muito carentes. E o solteiro, ele é muito bom, gente, né? Estar solteiro é muito bom, né? Você consegue... Primeiro, né? Você nutrir algo de você, da sua essência, né? Você como pessoa, você tem que se amar. Né? Amar a Deus em primeiro lugar, como a ti mesmo. Olha só.
Então você precisa se amar, se cuidar, né? Nosso corpo é templo do Espírito, então a gente precisa cuidar também, né? Não podemos ser relaxados, né? Então também dou essa dica pra gente olhar pra nós, né? Solteiros, se amem. Porque uma mulher de valor, ela vai olhar um homem de valor. Um homem de valor vai buscar uma mulher de valor. Isso Né? eu falo para minhas amigas, assim, faça duas listas. A primeira é o que você quer na outra pessoa, o que é importante para você, porque até tem, isso é científico, quando você tá apaixonado, o teu cérebro, ele fica desequilibrado. Fica. Então, Não consegue ver os ele defeitos. não consegue ver os defeitos. Até 2 anos. E você fica meio, eu acho que isso eu vou lidar. Mas você... Vou relevar. Vou relevar, eu vou conseguir lidar com isso. Só que tu tem que ter essa tua lista, assim, isso aqui é inegociável, que daí tu já sabe. Que aquilo, não adianta tu achar que vai relevar, porque tu já se conhece, tu sabe que não vai. Exatamente. Então, faça essa lista. E a outra lista é das coisas que você precisa melhorar pra merecer essa pessoa que você escreveu na lista. Exatamente. Eu sempre falo assim, se tu é uma chata, legal. tu vai querer achar... Tu acha que uma pessoa legal, pra frente, empreendedor, isso e aquilo, vai querer namorar uma chata? Então, tipo, você tem que fazer as duas Exatamente. listas, do que você quer, mas também do que você precisa melhorar em você mesmo pra que essa pessoa que você quer te queira, né? Exatamente. Tem até um meme, né, de um vídeo aí que o rapaz diz, né, então então escreve tudo que você quer num homem, né? Daí escrevi. Tá, e agora qual que é a mulher pra esse homem? Né? É um videozinho, tipo uma sátira cristã, assim, sabe? Ele faz o pastor e um discípulo, assim, é muito E legal. só fazendo um adendo no que ele falou antes, a gente precisa lembrar que não é a igreja que salva, né? E a igreja tem pessoas doentes, né? Então, pessoas que precisam de Jesus. Quem salva é Jesus, né? Então, às vezes, a gente... Por exemplo, eu cheguei há pouco tempo ali, né? Ele não me conhecia. Então, se ele já tivesse envolvido comigo de início, provavelmente ele teria se machucado, né? Ou eu me machucado, enfim. Mas precisou desse tempo, desse entendimento do que a gente é em Cristo, né? Porque... porque o homem tá na igreja, ou a mulher tá na igreja, pronto, é santo, não vai fazer mal. Não, não é isso, né? Nós precisamos buscar o caráter de Cristo. É esse o caráter que vai amar, que vai perdoar, que vai, né, ser honesto, enfim. Tudo isso, então, só fazendo esse adendo, né? Para que as pessoas não achem que, pronto, agora eu preciso de um marido, então eu vou lá na igreja. Vou lá na Shalom, que lá eu vou lá conseguir, recrutar alguém. né? Então, não é assim, né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu achei interessante que o Rodrigo falou sobre o julgo desigual, né? E até talvez para pessoas que não saibam o que é o julgo desigual, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho, assim. Basicamente... Ou qual a importância, né? Sim. Basicamente, o julgo desigual é você, né, no nosso contexto cristão, é você estar aliançado com alguém que não tem os princípios e valores cristãos, né? Que não tem a mesma fé, né? Exatamente, né? Que não professa. Isso, né, vale para todas as outras coisas, né? No caso, se a pessoa é de uma outra religião, enfim, né? E a pessoa ela é de uma, ela é de outra, vai dar confusão, né? Então, para nós cristãos, o que a Bíblia ensina para nós é isso, né? Não andeis de julgo desigual, né? Que é justamente isso. Você não andar aliançado com alguém que não professa sua fé, vai dar ruim. Os princípios não são iguais. Os valores são diferentes. Como é que vai educar o filho junto? Exato. Eu ia falar isso. Um quer casar, outro não quer, como é que vai educar, não vai? Um é de uma religião, quer mandar na catequese, o outro quer mandar... Exatamente. Como Então, é muito junto? importante. A gente orienta, e trazendo esse gancho para a questão do solteiro, assim, a gente né, discipula jovens, né? Eu já discipulei bastante jovens, assim, meninos, né, principalmente, que estão se tornando homens, mas ainda estão ali, né? Lutando na sua meninice, ainda né, não conseguindo deixar algumas vezes as coisas de lado. Então, a gente tem esse papel de, por mais ser um pouco mais maduro, a gente orientar eles nesse sentido de, cara, como é que eu me comporto, né? Como é que eu faço, né? No caso com a menina, enfim. Então, e a gente orienta, cara, essa menina aí é da onde? Ela é lá, não sei de onde. Cara, é julgo desigual, né? Você vai se machucar, sabe? Então, a gente... E claro que é a escolha de cada um, né, gente? O evangelho, então, ele cada um nunca vai é escolher. imposto, né? O evangelho, Jesus apresentou. Então, o nosso papel não é impor nada. É orientar as pessoas que vão fazer a escolha, entende? Porque quando você impõe, é algo como uma tirania, né? E a gente não é tirano, Jesus não ensinou, né? A gente ser assim, Jesus ensinou a palavra e aquele que queria seguir ele, né? Se tornava discípulo, né? Sim, Então, esse é o nosso papel, ser um orientador para que eles possam ter os melhores princípios, né? Que são os princípios da palavra de Deus, né? A gente entende.
E o que vocês acham que é importante já deixar alinhado no início do relacionamento? Assim, o que tu acha que pode fazer no início para ter mais chance de dar certo o casamento a longo prazo? Falar dos princípios, né? Então, Dos assim, por objetivos. exemplo, quando a gente começou, a gente sentou, né? Teve a nossa conversa, começou a se conhecer, né? Então, a gente não tinha nada realmente, a gente só decidiu se conhecer mesmo. Então, a gente sentou que a gente conversou, olha, né? Vou falar de mim. Então, ó, eu quero um relacionamento que seja para um casamento, eu quero um homem temente a Deus, eu quero filhos, né? Então, assim, você deixar claro as coisas que você quer. Porque se ele olha pra mim e ele diz assim, olha, eu não quero filhos. Então, por que que eu vou casar com ele? Exatamente, é aquilo que ela comentou. Né? Sim. É. Por quê? Ah, não, mas lá na frente ele vai mudar de ideia. Gente, a chance dele mudar de ideia é muito pequena e a chance de eu me frustrar é muito grande. Sim. Sim. Né? Então, assim, nós conversamos sobre vários assuntos, muitos assuntos, né? Inclusive todos, eu acho. Mas, então, a gente deixou bem alinhado o que cada um esperava, né? De todos os assuntos. Né? Então, como é que vai ser isso? O que que a gente espera daquilo? E isso, eu creio que é o que a gente precisa fazer, sabe? Só que a gente só... eu volto a falar, a gente só vai saber, só vai fazer se a gente saber o que a gente quer. Eu diria assim que, para quem é um pouco mais maduro, a gente vê casais novos casando lá na igreja, né? Claro que alguns elementos, para quem é novo, fazem mais sentido. Por exemplo, ser uma mulher de Deus, tal. Mas quando a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente tem outras... Claro que são fases são fases da vida, né? Então, a gente tem outros requisitos. No nosso caso, a gente falou, cara, a gente quer formar família, né? A gente quer isso, aquilo, topa, é isso, entende? Lá quando tu é jovem, lá, que os casaizinhos estão casando, 20 e poucos anos, é porque, né, é uma pessoa temente a Deus, claro, se conheceram ali na comunidade, se apaixonaram e tal, se conheceram, não vamos também ficar no pecado, né, não vamos na fornicação e tal, então vamos casar e vamos construir nossa vida, né? E não tem, às vezes, muito claro, até porque, às vezes, está na muito faculdade, estão ainda naquele processo, né? Tem Então, é aquele muito tempo de descobrir junto ainda, de descobrir, né? né? Então, a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente já sabe muito mais, tem muito mais clareza do que a gente já quer, né? Então, o tempo... E de quem a gente é, né? E de quem a gente é, exatamente. exatamente. Então, quando você é um pouco mais jovem, você dá algumas topadas, assim, né? As pedras no caminho, mas, claro, né? Vai ajeitando. Mas que nem, por exemplo, assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E durante a minha adolescência, esse sonho foi se enterrando. Por quê? Porque eu fui conhecendo pessoas que foram me falando que isso não era tão importante. Então, eu fui acreditando nessas pessoas e fui enterrando os meus sonhos, né? Então, eu cheguei numa fase onde eu não queria mais ser mãe. Então, eu digo para as jovens mesmo, para aquelas que não têm não tiveram nenhum relacionamento ou, né, estão começando, assim, a se interessar por alguém. Lembre-se dos seus sonhos, né? Então, se você quer ser mãe, se você quer ser pai, se você quer ter uma família, se você quer estudar para tal coisa, se você quer se formar em tal carreira, não abandone os seus sonhos querendo se encaixar na vida do outro. Né? Porque às vezes o nosso sonho é deixado de lado. Então, assim, hoje eu tô vivendo, né, esse sonho, assim, a gente tá planejando isso, né? Mas começou lá atrás, vocês entendem? Então, se essa menina jovem conhecer um rapaz e ela tem um sonho de casar, né, de véu, de vestido, lindo, maravilhoso, e esse rapaz já olhar pra ela e dizer, mas eu não quero casar, acho brega casar, né? Então, que ela já, peraí. Já tem um ponto Né? aí de... Porque, alerta, né? por mais que a gente não tenha a maturidade, mas a gente vai escutar isso de alguém, né? E talvez esse seja o momento. Talvez uma menina jovem vai escutar hoje esse podcast e vai pensar assim, nossa, é realmente o meu sonho, então não vou abrir mão desse sonho, né? Sim. Que a tua pessoa ideal, na verdade, ela vai vir complementar a tua vida. Ela não vai vir podar teus sonhos, né? Exatamente. Ela vai vir, às vezes, até para facilitar e viabilizar que aquele sonho aconteça, né? Exatamente. Tem a frase que diz que Deus une propósitos, né? Não pessoas. Eu gosto bastante disso. Sim. Exatamente. Fez parte dos nossos votos. E o que vocês têm aprendido um com o outro?
Fora a paciência, que essa a gente já sabe. Acho que é só isso mesmo. Não, acho que realça bastante, de fato, as nossas diferenças, né? E aquilo que a gente precisa melhorar, né? Como marido, como esposa, né? Como discípulo de Cristo. Então, acho que o relacionamento, ele realça muito as nossas... Aquilo que a gente não vê, né? Porque a gente nunca... Tem alguém dizendo, né? Tem alguém falando que você precisa melhorar. Ela fala assim, mas é que tu não percebe. Daí, de fato, às vezes pode a gente não perceber algum comportamento, alguma fala, alguma coisa assim, e quem tá de fora tem um olhar, né, mais crítico, no sentido bom da coisa, né? Então, acho que é isso, a gente aprender, a se lapidar, né? A se permitir ser lapidado pelo outro, né? Deus, claro, né? Porque o casamento faz isso, né? O relacionamento faz isso. De você ser lapidado. Então, eu falo pra ela, olha, vida, tá errado isso, não faz parte, né? Não é certo, como mulher de Deus, é verdade. Tal. Da mesma forma, se eu fiz isso, me perdoa. Então, assim, o perdão, né, o amor de Deus, ele vai com que o nosso relacionamento cada vez fique melhor. Não vamos, né, ser perfeitos, mas sempre vai ter alguma coisinha pra gente melhorar. Isso que é o bacana, porque se tiver tudo bem, já não tem mais ação, né? Já não tem mais aquela emoção assim no casamento, né? Sim. Então, A gente tá aprendendo a perdoar, né, bastante. é verdade. E é muito bom, assim. Eu, pelo menos, tem sido uma experiência muito boa, assim, pra mim. Porque eu aprendo muito com ele, né? E então a gente divide as coisas juntos, os sonhos, os planos, né? A gente se ajuda em determinadas áreas, né? É confrontado também em muitas áreas, né? Em coisas que a gente não quer. Eu quero desse jeito. Não, mas espera aí, não é desse jeito que as coisas têm que ser. Agora não é mais só a minha vontade, né? Exatamente, é entrar num equilíbrio, né? E outra, Mas é isso. claro, a gente tem pessoas que a gente fala de discipulado, né? Então tem pessoas também que acompanham a gente porque esse é o legal, né? A gente, assim como eu tenho um olhar dela de fora e ela tem um olhar de mim, as pessoas de fora têm um olhar de nós, né? Então nada mais justo do que também ter alguém acompanhando a gente, né? A gente tem um casal, né? O Carlos e a Bárbara, são pessoas sensacionais. Que cuidam da vida de vocês. Cuidam da nossa vida. E a gente faz discipulado, né? Todo mês. Então, a gente ali também fala coisas, né? Para que a gente possa ser lapidado por eles também. Eu faço discipulado também todo mês. Tu ia adorar a minha discipuladora. Essa pessoa é complicada. Ela é boa, ela é ótima. Gente, vamos brincar um pouquinho, então? Vamos jogar um Eu Nunca aqui. A gente trouxe algumas perguntinhas para fazer para vocês. Já ensinamos a regra do jogo aqui antes, né? Da gente iniciar. Tô vendo que eu só vou chupar. Vai chupar limão em todas as perguntas. E aí, se vocês também, se vier alguma ideia, né, de alguma pergunta pra fazer o esposo ou a esposa, né, chupar um limãozinho, vocês podem fazer também. Cuidado! Não é uma competição, mas se fosse... Nada invasivo. Esse povo é bem competitivo, que eu A gente conheço. tá exercitando o perdão, né? Depois a gente conversa. Vamos lá, então. Quer começar, Carol? Então, vamos Escolhe começar. uma aí. É direcionado ou é aberto? É pra todo, pra todo mundo. É pra Os todo dois. mundo, aham. Eu nunca fiquei brava ou brava por besteira. Posso comer quanto? Eu falei, Vou comer o limão Eu inteiro. tive a sensação de que a Meire se identificou mais rápido. Percebeu isso? eu Não, gosto... não é pra comer o limão todo, é só pra chupar eu um gosto de pouquinho. cítrico, né? Então... Eu tô parecendo uma laranja, Vanessa. Comenta de boa. Pega um verdade. chocolate pra fazer mais efeito. Vamos lá. Eu... Não é por pergunta, não é? uma Pô, pode comer isso tudo aí, Felipe. Não, é só uma chupadinha por pergunta. Não, Dá uma amor, economizada no limão. Ela tá... Eu nunca me atrasei e irritei o outro. Não, eu nunca. Tu nunca se atrasou? E irritei o outro. Tipo... Atrasar e irritar? Tu ficou incomodado. irritado porque ela se atrasou. Eu já? Não, a gente não se atrasa, a gente é pontual. Eles se anteciparam aqui hoje, inclusive. É. Chegaram cedo. Não. Um dia aqui. Não? Tá.
Gente, que vai casal lá. sintonizado. Se fosse eu e o Anderson aqui. Eu sou muito atrasada. Eu nunca fiquei com ciúmes à toa. A cara da Meire. Não, é outro limão. É outro, ele. Começa o limão até o final. Rodrigo, tu vai Nossa. passar essa? Tu nunca ficou com ciúme à toa? Aquele ciúminho, assim. Não, é porque ela cuida Bobo. bastante. Ele não tem ciúmes, eu não dou motivos. Né? Mas essa frase aí tem dois lados, né? Porque se ela tem ciúmes... Não, eu já tive sim. Mas assim, a Já tive. gente conversou já sobre isso, né? Claro que ciúminho bobo a gente sempre tem, né? Meu Deus, comeu o limão. Eu tô travada, amiga. Vai com calma. Adora. O Rodrigo adora limão. Mas a gente já conversou sobre isso, assim, né? Porque no meu passado eu era muito ciumenta. Bem louca possessiva, né? Então, E ela graças explicou a isso, né? Jesus, eu sou uma mulher curada hoje, né? Amém. Mas eu expliquei isso pra ele. Então, a gente, desde o início, assim, conversou sobre não dar gatilhos. Então, não dá gatilho. Ah, mas é que é à toa, né? Então, tipo, Não à toa- faz uma brincadeirinha ou essas coisas assim, não dê motivos para que eu sinta ciúme, para que ele... Então a gente cuida muito nisso. Mas claro que um ciúminho de besteira À à toa. toa, sim, Sim. né? Então, Isso é importante. Nunca planejei uma surpresa romântica. tu já planejou? Já. Quando? Ele com careta. O noivado? Noivado. Olha só, ele teve uma Um desculpa buquê aqui. de flor ainda. Único, né? Gente, essa eu tenho único que falar, buquê que ela né? teve, Porque o além do único buquê casamento. que eu ganhei, ele não é nada romântico, mas eu mandei a flor lá pra Curitiba. E lá em Curitiba, elas Gente. colocaram numa resina pra deixar guardada Eternamente. eternamente. Ai, que legal, eternizou o buquê. Eternamente. Agora ele não vai precisar mais ter Uma um pétala, Uma rosa. É, uma- flor. Vai, um próximo. botão. Tu não Que vai? legal. Não, É. não planejei. É, eu sei. Tô em sim. Eu nunca esqueci o aniversário do outro. Eu Não? Aí um fica lembrando o outro, né? Não tem como, né? Agora não dá mais, né? Mas eu no antes, dia assim. Mas da ele mãe tem que- dela, no mesmo dia, É. e o dia do Não dá, não dá pra esquecer. Ou não. Eu nunca me estressei fácil. Pode pegar dois aqui? Vocês são um casal muito tranquilo. E eles são o oposto um do outro, né? O Rodrigo tá adorando o limão ali e a Meire tá pedindo socorro. É, se fosse uma barra de chocolate. É que assim, não é gostoso. Mas a gente não tem mais perguntas do Eu Nunca. E pra gente ir finalizando, a gente Ai, amou que bom. receber vocês. Que bom. E a gente queria pedir que cada um de vocês deixassem uma mensagem pros nossos ouvintes. Assim, acho que o que tu acha? Pra quem tá em início de namoro ou pros solteiros? Pra eles deixarem uma mensagem e tal. Acho que pra quem tá num relacionamento. Já que é do Relacionamento. Dia dos Namorados, né? Esse Ah, episódio. Esse ar, Pra né? quem tá namorando, pra quem tá em compromisso, né? Ou pra quem recém casou, como vocês. Que mensagem vocês deixariam? Eu soubesse todos os casais de início de relacionamento estão ouvindo vocês. Primeiro, agradecer, né, meninas, por esse momento. Foi bem legal, bem divertido. E é muito bom, né, falar sobre isso e o que Deus tem feito na nossa vida. Porque se hoje a gente tá vivendo isso, é porque foi um plano e um propósito de Deus, né? Então, a gente sempre gosta de falar sobre isso. E dizer assim, realmente, né, pra quem tá iniciando um relacionamento, pra que busque conhecer um ao outro, né? Busque respeitar, busque olhar realmente quais são os princípios dessa pessoa, o que essa pessoa quer, né? E o que essa pessoa vai agregar na sua vida também, né? E busquem juntos, então, amadureçam juntos, né? Se conheçam e busquem a Deus em primeiro lugar, né? Que daí, assim, vocês serão felizes realmente, porque Deus suprirá tudo isso no coração. Amém. Faço da Meire as minhas palavras, não, tô brincando. Mas a minha mensagem é, primeiro, buscar a Deus, em primeiro lugar, porque Deus vai revelar a tua identidade, quem tu és. Né? Então, as pessoas estão perdidas em quem elas são, né? A gente vê coisas assim, realmente que espantosas, né? As pessoas perderam a noção do bom senso, então, quem elas são em Deus, elas vão descobrir buscando a Deus, né? E quando ela descobre isso, ela começa a ser uma pessoa melhor. Né? Ela vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa
que vai contribuir para a sociedade melhor, porque ela vai entender o valor dela, né? Ela não é apenas mais um, né, no mundo. Não, ela é criação de Deus, imagem e semelhança. Né? Então, conhecer a Deus em primeiro lugar. E quando você, né, no caso, as pessoas que já estão no processo de relacionamento, talvez até de casamento, como a Miri falou, conversem, sabe? Conversem, tirem tempo para isso, diga sim, diga não, não assuma compromissos que você não possa cumprir, não se molde ao padrão daquela pessoa, seja autêntico, né? Porque você ser autêntico é uma qualidade, é uma virtude rara hoje em dia. Então as pessoas vão pelo vício, pelo sentimento de manada, né? Então seja autêntico, fale o que você gosta, fale o que você não gosta, os seus gostos, qual é o seu projeto de vida, né? Para que as coisas alinhem, né? Venham convergir para o melhor de vocês lá na frente, um casamento, né? Para que seja um casamento de sucesso, né? Colocar Deus em primeiro lugar e vocês estarem alinhados nos propósitos de vocês, no projeto de vocês. Eu creio que vocês estarão, né? Essas pessoas estarão muito à frente do que o mundo prega, do que, né, a gente vê a sociedade realmente, né, de forma que ela está, né? Deprimente, assim. Mas eu creio que Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para esse casal que vai se unir. E como a Tal falou, né? Deus une propósitos, né? Então, a escolha é de vocês, né? De cada um. Mas você precisa conhecer bem o outro. Então, faça esse trabalhinho de casa. Conheçam bem. Entenda, não abram mão dos seus valores, né? Daquilo que vocês têm como projeto na sua vida. E sejam autênticos. Acho que essa é a minha mensagem. Arrasou. Arrasaram. Gente, obrigada por vocês terem vindo, terem aceitado, né, esse desafio de vir aqui se expor, né, contar um pouquinho da história de vocês. Eu imagino que deve dar um nervosinho, né, não saber direito como vai ser e tal, mas a gente fica muito feliz que vocês gostaram, né, de que vocês levaram isso a sério, né? Vieram, se prepararam para poder conversar com a gente. E que vocês possam voltar outras vezes, né? Que a gente conheça aí os frutos desse casamento muito em breve, né? Já que vocês têm esse sonho de ter família. E muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. É uma honra para nós poder conhecer um pouco da história de vocês. Nós que agradecemos o convite, né? Ficamos muito felizes de estar aqui, de poder falar um pouquinho, né? Num relacionamento baseado em Deus, baseado na palavra, né? E para finalizar, né? O meme oficial da Mary e do Rodrigo. Obrigada, pessoal. E vocês de casa, muito obrigada por ter ouvido a gente mais uma vez, mais uma semana. Encaminha esse podcast para aquele casal que está no início de relacionamento, que com certeza eles vão ter muito para aprender com esse casal aqui que acabou de casar, mas que já tem se conhecido há muito tempo e que é um grande exemplo para que a gente possa seguir também. Então, segue a gente no TikTok, Instagram, YouTube, a gente é Amiga Terapia Podcast em todas as redes sociais. E até a próxima semana. Até a próxima.